Olá pessoal do canal do Professor Fábio Inácio, estou aqui para apresentar para vocês mais uma aula da LDB e a gente vai complementar aquela aula que tem no canal de número 1 do artigo 1 até o 10 e vamos falar também um pouquinho da nossa parceira ECOA. Antes de começar a aula, queria falar um pouquinho da ECOA porque nós vamos ter aí um simulado, né, que eu vou apresentar. Então, gostaria muito que vocês participassem, basta vocês se inscreverem, eu vou deixar o link, também o link caso você queira adquirir algum livro da ECOA, as 800 questões para concurso público, a LDB atualizada ou outros livros, né? Então, basta você clicar no link, se inscrever e você vai participar desse simulado com questões, correção ao vivo, comentários, dicas, sugestões. Então vai ser muito bacana. Por quê? Para passar em concurso, gente, você tem que resolver questões de prova. Foi assim que eu tive várias boas colocações em primeiro e segundo lugar, né? E como é que vai funcionar? Você se inscreve, aí você vai receber um e-book com as questões comentadas, depois você pode iniciar a sua preparação para o simulado, né, entre os dias 27 e 31, e claro, você tem até o dia 31/3 para resolvê-lo, certo? E aí depois, né, você pode iniciar a prova, você vai ter 120 minutos para resolver a prova e claro, no dia 3/4 de abril, teremos a correção ao vivo, com comentário, questão por questão. Vai ser muito bacana, espero vocês lá, gente. Quero que vocês se inscrevam aí, faça isso porque é bacana, ajuda o nosso trabalho, você vai aprender bastante e é muito legal, porque eu não faço muito ao vivo, hein? Então vou fazer ao vivo essa. Bom, e vamos para a nossa aula de LDB, então fica aí o convite, tem os links na descrição para você poder fazer aí a sua inscrição nesse simulado que será ao vivo, né? Ao vivo, então isso aí vai fazer toda a diferença. Bom, vamos lá, né? Na outra aula faltou complementar uma questão do artigo 4, tá? Então faltou ali dois incisos, o inciso 10, que é vaga na escola pública de educação infantil de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos. Lembrando, a pré-escola é obrigatória, né? Então 4 anos de idade tem que estudar ali mais próximo da residência sempre que for possível, né? E claro, a LDB recomenda isso. E o inciso 11 é a alfabetização plena, ó, a palavra plena aqui, palavra que aparece muito aí, né? E capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Olha, isso foi alterado em 2022, então muita atenção nesses incisos do artigo 4 que faltou na outra aula, né? Acho que eu simplesmente pulei os artigos, né? Às vezes acontece, a gente está aqui clicando e aí daqui a pouco passa o artigo. Aí nós resolvemos questões e fomos até o artigo 10, né? E paramos ali no inciso 5, vou retomar aqui, né? O inciso 6, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Aí nós estamos falando do Estado, né? Porque o artigo 10 traz o Estados incumber-se-ão de, né? Então, só complementando e retomando, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Essa é uma questão que cai muito. O que o Estado faz? O Estado atua ali com o ensino fundamental e com o ensino médio, né? Prioridade no ensino médio. Algumas prefeituras compartilham, né, o Fundi 1 e o Fundi 2 com o Estado, outras têm todo o Fundi 1 municipal e o Fundi 2 estadual, enfim, existem várias configurações. Existe inclusive a cidade que eu trabalho, né, que o ensino médio é todo do município, todo, né? É proibido isso, Fábio? Claro que não, certo? Mas é muito raro, né? Mas lá em Santana de Parnaíba, todo o ensino médio é do município, certo? Então, ensino médio a todos que demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 dessa lei. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual também
é a incumbência do Estado, né? E parágrafo único, ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes ao Estado e aos municípios. Artigo 11. Os municípios incumber-se-ão de organizar e manter os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, né? Supervisão, secretaria, né? Integrando-os a políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 2. A exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, os recursos, né? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, então, ali as regras, decretos, normas, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecer a educação infantil em creche e pré-escolas. Então, falou em município, falou em educação infantil, né? O Estado não atua na educação infantil, certo? Então, creche, pré-escola e município, certo? Lembra disso. E com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e o desenvolvimento de ensino. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. E parágrafo único, os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica, tá? Então aí definiu nesses artigos as competências da União, do Estado e do município, certo? Então a gente vem nesses artigos aí, o número 10, o número 11, né? Definindo ali competências de Estado e município. É importante você saber isso, porque isso cai demais também. Artigo 12, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas estabelecidas. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento e articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, aqui dos estabelecimentos de ensino, certo? Então, eles têm que ter uma proposta pedagógica, né? Elaborar e executar os recursos da escola, os materiais financeiros, né? Os dias letivos, essa integração família, comunidade. Veja como a palavra é integração, e eu sempre falo, nossa, educação é né? Então, quando você está respondendo o LDB, você tem que sempre estar de olho nessas palavras, plena, integração, sempre essas palavras que são amplas, incluem, agregam, né? Nada de separar, nada de segregar. Então, muita atenção nisso aí. Bom, vamos aqui, né? Aqui continuando ainda do estabelecimentos de ensino, certo? Continuando, inciso 7, informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Importante, tem que informar pai e mãe, né? Mesmo que ele não viva com seu filho, sobre a questão da frequência e do rendimento dos alunos. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam a quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Isso foi alterado em 2019. Então, aluno que apresenta a quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, então deve se comunicar ao Conselho Tutelar. 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas, né? Então, isso também é um artigo que cai bastante, todos muito recentes, né? 2019, 2018, e o combate ao bullying, que é uma intimidação sistemática. Existe aí até uma lei que define o que é o bullying, enfim,
Então tem no canal aí também essa aula sobre a lei do bullying e é importante você assistir para você estar bem por dentro desse assunto. 10. Estabelecer as ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Também foi incluído pela Lei 13.613 de 2018. E promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Então, esses três, o 8, o 9, o 10 e o 11, caem demais em questões, né? O artigo 12, que traz as incumbências das instituições escolares. O artigo 13 vai falar dos docentes, né? Então, os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Deve o professor participar, sim, da proposta e da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional e colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidades. Então, percebam que quando a gente estuda uma lei, a gente vai identificando vários pontos em comum que ela tem. Por exemplo, essa articulação com as famílias, essa preocupação pela aprendizagem dos alunos, a questão da inclusão, da alfabetização, de propostas pedagógicas. Isso vem aparecendo aí constantemente na LDB. Então, se você tá lá na pergunta, lá, aparecer qualquer coisa contrária a isso, você já sabe que a alternativa está errada. Então é preciso entender o espírito, o DNA da lei para você poder responder. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, importante o que? Envolver a comunidade, envolver a todos, professores, funcionários, gestão democrática. Isso é um princípio da nossa educação, faz parte do DNA. Vê alguma coisa que limita a participação, né? Você já desconfia. Então, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, certo? Então, isso aqui também, né, importante, essa participação da comunidade. Aí vem o artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público, né? Então, claro, mesmo uma escola, ela tem que seguir lá uma série de questões aí financeiras, né? Sobre dinheiro público, enfim. Então, tudo isso a escola precisa seguir. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende 1. As instituições de ensino mantidas pela União. Então, as universidades federais, os institutos federais de educação e outras escolas que existem mantidas pelo poder federal, né? As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, compõem aí o Sistema Federal de Ensino, e os órgãos federais de educação. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem 1. As instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Então existem aí as universidades estaduais, São Paulo tem vários exemplos, Unicamp, Unesp, USP, certo? O Rio de Janeiro também, outros estados também, enfim. 2. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal.
3. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de educação estadual e Distrito Federal, respectivamente. E aí, no parágrafo único, no Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. O Distrito Federal sempre tem um destaque aí por conta da peculiaridade, que é o Distrito Federal, é a capital do Brasil, Brasília está localizada no Distrito Federal, e ali você tem uma questão que o Distrito Federal ora parece um estado, ora parece um município, então ele fica aí com uma categoria especial. Artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem 1. As instituições do ensino fundamental, médio e educação infantil mantidas pelo poder público municipal. E 2. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. E 3. Os órgãos municipais de educação. Então, o que compreende aí o sistema municipal de ensino. Artigo 19. As instituições de ensino nos diferentes níveis classificam nas seguintes categorias administrativas. 1. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. 2. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E as comunitárias na forma da lei. Então, são as instituições aí, tanto públicas, privadas, comunitárias, que compõem aí as nossas instituições de ensino em diferentes níveis. Parágrafo 1. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3 do caput desse artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e a ideologias específicas. Exemplo, igrejas que são ligadas à Igreja Católica, ou mesmo adventista, metodista, Então você tem várias igrejas aí que têm instituições de ensino, Então isso é permitido, porque elas são instituições de ensino ali, como está dizendo no inciso 2 e 3, privadas e algumas comunitárias, então elas podem fazer isso. Pode o poder público professar ali uma religião na escola? Não pode, O Estado é laico. Agora, as privadas, elas podem fazer isso. Por isso que você tem escolas católicas, adventistas, metodistas, entre outras, 2. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3 do caput desse artigo podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. Título 5 dos níveis e modalidades da educação de ensino, capítulo 1, composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Isso é uma pergunta que cai bastante e você precisa ter muita atenção. Como se compõe a educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a segunda que compõe a educação é a educação superior. Então a gente tem duas divisões, a educação básica e a educação superior. A educação básica, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação superior são as universidades, os cursos superiores. Então é bem fácil essa divisão, não vai esquecer, Capítulo 2 da educação básica, disposições gerais. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Gente, é uma das frases que mais aparece na educação, desenvolver educando, formação para o exercício da cidadania, meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Veja que a lei não fala mercado de trabalho, ela fala no trabalho, no mundo do trabalho. Se aparecer mercado de trabalho, você desconfia. Por quê? A palavra mercado, ela já restringe mais, Quando você fala progredir no trabalho e estudos posteriores ou no mundo do trabalho, são palavras mais amplas,
mercado de trabalho restringe a uma visão de mundo, né? Então, a nossa lei ela é sempre para o amplo, tá? Sempre para o amplo. Então, parágrafo único são objetivos precípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para cumprimento das finalidades constantes do caput desse artigo. Ó, isso foi incluído recentemente, é mais uma alteração aí na LDB. E veja como a LDB está falando de alfabetização plena, né? Alfabetização plena, formação de leitores. É uma preocupação que a LDB começou a colocar muito fortemente aí, principalmente aí no ano de 2022. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos, grupos não seriados com base na idade, na competência e outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Veja como deixa aberto aí, né? Então, muitas vezes cai questões falando assim, é obrigatório o ciclo, é obrigatório as séries anuais. Não, né? A LDB deixa uma liberdade aí para se escolher se é em ciclos, se é período semestral, se é série anual, né? Enfim, ela dá aí um leque de opções. Parágrafo 1. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. É muito comum, né, essa questão da reclassificação hoje, inclusive quando chega aluno estrangeiro, né, às vezes a gente recebe alunos do Haiti, Venezuela, até alunos que agora a Ucrânia também começou a ter alguns refugiados, né, da guerra, enfim, ou mesmo dos países africanos, né? A gente tem Angola, muita gente que acaba tentando vir para o Brasil, enfim. Então pode ser feito sim essa reclassificação, mesmo dos nossos alunos que estão em defasagem de idade série. Se eles tiverem condições, podem fazer esse processo de reclassificação, fazer uma prova, e se eles tiverem essa defasagem, eles podem pular, né? Claro, desde que eles tenham condições. Então a aprendizagem ela é sempre importante do ponto de vista, ele vai ter condição de acompanhar, por exemplo, ele está no 7º ano, vai reclassificar para o 8º, ele vai ter condição? Sim. Se ele tem, fizer a prova, provar que tem, ele é reclassificado. Claro, precisa estar em defasagem de idade séria, né? Não pode reclassificar por reclassificar, tem que ter motivos, né? 2. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nessa lei. Então, o calendário ele vai obedecer. Isso é uma outra característica da lei. Olhar muito o contexto, respeitar muito os locais, né? Então, você tem, por exemplo, no Amazonas, as populações ribeirinhas, tem no Pará também, tem outros estados, mas eu estou citando esses que são mais conhecidos por essa questão. Então, aluno que tem que ir de barco, tem muito rio, então ali quando tem as cheias do rio tem que se mudar o calendário, ou mesmo questões aí culturais né, por exemplo, agrícolas, mesmo culturais. Então todas as peculiaridades locais elas devem ser levadas em conta. O que não pode é reduzir o número de horas letivas. Agora, pode se adequar, né? Começa em, não, tal lugar as aulas começam em março, né? O outro começa em não sei quando, né? Então, às vezes tem situações, né, até da natureza que fazem com que o calendário seja alterado, certo? Inclusive climáticas aqui, né? Então, artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aqui, gente, o artigo 24 cai demais. Cai, despenca em prova. 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuída por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, eu sempre falo que a nossa lei é in, né? In. Agora, nesse artigo, inciso 1, surge a palavra excluído e está correta. Então, você não vai esquecer disso. Excluído o tempo reservado aos exames finais. Agora, qual é a carga horária mínima? 800 horas. 800 horas. Não esqueça, você vai ouvir minha voz falando isso. Distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Parece brincadeira, mas essa questão sempre aparece em alguma prova por aí, né? Então, todo ano eu vejo essa questão, certo? E, claro, muita gente acerta, mas ainda tem gente que erra. Então, não dá para errar uma questão dessa, porque é uma questão considerada fácil, e quando você erra uma questão fácil, já viu, tem problemas. 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita a. Por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento da série ou fase anterior na própria escola, ou por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, né? Então, aquela promoção, a gente fala, passou de ano, né? Passou de ano. É um termo muito popular. C. Independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino, certo? E 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, aquela passou, né, em algumas disciplinas, ficou em outras, progressão parcial. 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Essa aqui também cai demais. Verificação do rendimento escolar. Primeiro, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Não esqueça disso. Vale a pena você anotar a linha A, né? A linha A desse artigo. Vale a pena você anotar. Avaliação contínua e cumulativa com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Eu sempre costumo dizer que nós temos uma cultura de notas, né? Então, a gente fala assim, quanto que o aluno precisa para passar? 20. Aí a gente mira nisso, né? Mira nisso. Só que imagina um aluno que começou ali, fez prova, tal, tirou 2. Aí no outro bimestre ele tirou 5, 4,5. Mas tem demonstrado esforço, dedicação. Aí no terceiro ele tirou 6. E no último, ele evoluiu mais um pouco, tirou 7. Então, é um aluno que está em evolução. Às vezes, ele não atingiu os 20 pontos, mas ele é um aluno que está em evolução, está aprendendo, está se esforçando, está se dedicando, começou com muita dificuldade. O que a gente está olhando? Os aspectos qualitativos e não os quantitativos. E a gente está olhando o resultado ao longo do período e não apenas provas finais. Então vamos dar uma prova final para ver se ele passa e aí de repente ele vai mal naquela prova e a gente só considera aquilo. Não, tá? A gente tem que olhar o todo. Claro que a prova final também pode existir e ela é mais um componente para a gente analisar, certo? Mas a gente tem que estar de olho nos aspectos qualitativos. Possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar, né? E possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo,
para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, sempre aí a recuperação paralela, né, importante na educação. 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas para aprovação. Então, qual é a frequência mínima para aprovação? 75%. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declaração de conclusão, série de diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis, né? Então, até aqui eu estou vendo aqui LDB com questões, né? Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar só da LDB, depois vai ter um vídeo só com questões, tá? Principalmente desses pontos aqui que eu estou abordando. Então eu vou dividir, vou fazer o vídeo só com questões, o próximo vídeo que complementa essa aula. Parágrafo 1. A carga horária mínima anual de que trata o inciso do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Portanto, nós já estamos, né, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Então, já estamos nessa situação que os municípios do ensino médio devem oferecer aí pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, tá? Então, ensino médio, 1.000 horas de carga horária. Os sistemas de ensino, parágrafo 2, disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequadas às condições do educando, conforme inciso 6 do artigo 4. Artigo 25. Será objeto permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Esse artigo 25 é muito importante, porque existem, né, e existiam pessoas que defendiam que não, que número de aluno não tem nada a ver, o importante é a qualidade da aula, não sei o que, não. Claro que tem, porque nós trabalhamos com pessoas e as pessoas precisam de atenção, de dedicação. Então, se você tem uma classe lotada, além do incômodo, além do barulho, além das distrações, além dos problemas de indisciplina, dos confrontos, né, interpessoais, um professor com 50 alunos, ele fica muito limitado ali para até fazer algumas dinâmicas, enfim. Eu comecei a dar aula de sociologia, eu tinha salas que tinham 50 alunos. E eu tinha uma aula, só na chamada eu já perdi um tempão. E aí, quando eu parava de fazer chamada, a coordenadora brigava comigo. Então, por quê? Porque é muito difícil até você reconhecer os alunos, saber os nomes, porque você entrava no ano 50, entrava no outro mais 50, entrava no outro mais 50, depois você ia mais outro mais 50. Nossa, você não sabia direito assim, não conhecia as pessoas. Então, a gente vê, né, que a questão do conhecimento do aluno é importante, a questão do vínculo, do afeto, tudo isso é importante. Então, o número de alunos é fundamental, sim, que você, dentro do possível, tenha salas com o número de alunos adequados, né? Uma relação adequada, certo? Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto nesse artigo. Certo? Vamos lá. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Por que é importante uma base nacional comum? Porque o Brasil
ele é um país continental. E esse país existem as migrações internas. A pessoa pode sair do Acre para morar em São Paulo, pode sair de São Paulo para morar no Amazonas, pode sair do Pará para morar no Rio Grande do Sul. Então é importante que a educação tenha um eixo ali, né? Uma coisa comum. E claro que não pode também abrir mão do contexto, da parte diversificada, das características regionais, da cultura local, né, da economia, enfim. Então isso está previsto, certo? Isso está previsto e é importante. Parágrafo 1. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. E 2. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, a arte é componente obrigatório da educação básica. Parágrafo 3. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Isso também já caiu em prova. Então, educação física é componente obrigatório. Porém, né, pode ser facultativo ao aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, então esse aluno está dispensado da educação física. Se ele for maior de 30 anos, se ele estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física, amparado pelo decreto de lei número 1044, que vê situações bem específicas que não dispensam a prática de educação física e que tenha prole, né, que tenha filhos. Então, nesses casos, é facultativo, tá? Mas, em regra, é obrigatório. 4. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Não esqueça isso, ó. Matrizes indígena, africana e europeia, certo? Guarda isso. 5. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. 6. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2 desse artigo. E 7. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. E olhe esse parágrafo 8. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Isso aqui muita gente não cumpre, né? Vamos ser sinceros. E uma vez eu acertei essa questão, gente, porque eu tinha estudado a LDB, estava ainda na minha fase inicial de concurseiro, e eu achei muito curioso isso, né? Porque eu não sabia. Aí eu falei, nossa, então é obrigatório 2 horas mensais de filmes de produção nacional, e achei isso muito curioso. Eu anotei no meu resumo. Eu falei, vai que a banca pergunte. E não é que perguntou. E, gente, quando eu fiz essa prova, sem brincadeira, acho que 10 ou 15% acertaram essa questão. Porque todo mundo falou, não, nada a ver, isso aí nem tem na LDB. E tem, né? Aqui, ó, inciso 8. Então, lembra, 2 horas mensais de produção nacional, ó, obrigatório, componente curricular complementar. Não vai esquecer disso, agora que eu contei essa história para você, né? Parágrafo 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput desse artigo, observadas as diretrizes correspondentes e a produção e a distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Veja, questão dos direitos humanos, prevenção de forma de violência, né, respeito aí com a criança, o adolescente, a mulher. Então,
A lei, gente, ela tem uma lógica, né? E a gente precisa entender essa lógica. Isso aqui foi uma redação colocada em 2021. O 9A, a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o CAPT. Então, alimentação, nutrição também fazem parte da escola. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório da Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Educação do Estado. Então, se tiver algum componente curricular, tem que ter aí o aval do CNE, né, do Conselho Nacional, e, claro, a homologação do ministro. Muita gente adora aquele componente curricular, né, criar, né? Tem que criar não sei o quê, tem que criar, como se isso fosse transformar a educação. Não é por aí, né? Artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, certo? Então, é obrigatório. Falhou a voz agora. Parágrafo 1. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertencentes à história do Brasil. Esse 26A cai muito, viu, gente? Tem banca que adora esse tema, VUNESP é uma delas, a questão da obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. E esse parágrafo 1 aqui, muita atenção com ele, é importantíssimo, já vi em muitas provas, então prestem bastante atenção, leia com calma, anote esse parágrafo, que vale a pena. Parágrafo 2, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Também cai demais esse parágrafo 2. Então, em todo o currículo, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Não esqueça disso, marque no seu resumo. Caiu já muitas questões sobre isso também. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. 1. Difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. E 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, a nossa LDB ela é bastante ampla, vocês estão vendo, e ela se preocupa muito com essa questão dos direitos, deveres, da ordem democrática que faz parte do DNA da educação, respeito à democracia, gestão democrática, respeito aos direitos humanos, promoção da cidadania, e tem aqui a orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio a práticas desportivas não formais, porque existem esportes que são praticados em determinados locais, são questões culturais ali, né? Eu lembro que Santos tem o tamborel, né? Quando você vai na praia ver os caras batendo com um negócio que parece um pandeiro, né? Aquilo chama tamborel. Você não vê em qualquer lugar isso, assim como existem em outros lugares aí, outros esportes, porque o Brasil é um país com uma cultura bastante diversificada, então a educação não pode fechar os olhos para isso, então tem que respeitar muito
a cultura local, e sempre os nossos autores pedagógicos estão falando disso, a nossa legislação está falando disso. Então, se você vê algo que vai contra isso, olha, a alternativa é errada. Se tiver, né, presta bastante atenção. Artigo 28, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente, novamente, respeitando a cultura, respeitando o contexto local. Então, existem locais que têm plantações, cana-de-açúcar, e tem épocas, né, que é da colheita, que é muito difícil, tem que adequar o calendário ali, porque existem até aqueles adolescentes que ajudam ali os pais que vivem ali, né, na população, vivem do campo, então tem que considerar tudo isso. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. E aí é que entra, gente. Para educar num local, a gente precisa se apropriar das coisas. Então, não adianta trazer uma realidade de cidade só para um local que precisa falar também da questão da colheita, da safra, do clima. Tudo isso é importante e tem que estar ali para os alunos da zona rural. Não só isso, mas que traz ele para o mundo dele, né? Conecta, aprendizagem significativa. Quantos autores falam disso? Tá. 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. E parágrafo único. O fechamento de escolas do campo indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, né? Então, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico e de impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, houve uma época aí que o pessoal queria enxugar, né, fechar a escola e tal, e principalmente as escolas que eram mais rurais, tinham menos alunos, né, aí as pessoas querem fechar mesmo, quilombola, indígena. Então, tudo isso tem que ser respeitado e só pode fechar se o sistema, e ouvir a população, ouvir o sistema de ensino, né, o órgão normativo, tudo isso. Educação infantil. Artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, o IN, né? De 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, até 5 anos, né? Físico, psicológico, intelectual e social, certo? É o FPSI, né? FPIS, físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em creches, inciso 1, ou entidades equivalentes para criança até 3 anos de idade. E 2. Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Não esqueça disso, gente. Ah, mas eu conheço uma criança que está na pré-escola com 6 anos, porque existe a data de corte até 31 de março, né? Já expliquei tudo isso em vários vídeos, então muito cuidado. Pré-escola é criança de 4 e 5, creche até 3 anos de idade, certo? Ensino fundamental, artigo 32, o ensino fundamental, vou voltar aqui, aqui, artigo 32, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. A compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.
E 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, formação de atitudes e valores. E 4, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, sempre ensino fundamental 9 anos, obrigatório, começa aos 6 anos. E aqui, a capacidade de desenvolver o pleno domínio da leitura, da escrita, conhecimento do ambiente natural, da sociedade, capacidade de aprendizagem, aquisição de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores, certo? E é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Muitas vezes cai a pergunta dizendo que é obrigatório, não, é facultativo desdobrar o ensino em ciclos. 2. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo ensino. E 3, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos de aprendizagem. E 4, o ensino fundamental será presencial, né? Presencial. Muita gente, depois da pandemia, ficou com a ideia de que o ensino fundamental é presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, como foi o caso da pandemia do Covid. 5º, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e do adolescente, tendo como diretriz a Lei 8.069, que é o ECA, de 90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. E o estudo sobre símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Certo? Eu vou parar aqui no 33 e já sei que você falou, Fábio, você pulou o 31. Verdade, pulei o artigo 31, mas eu volto, tá? Então, nós falamos aqui de educação infantil no artigo 30. É sempre importante você entender que a educação infantil não tem objetivo de promoção. A educação infantil, ela tem ali um percentual de presença de 60%, né, exigido, mas isso não retém a criança, não existe retenção na educação infantil, certo? A educação infantil não tem esses objetivos de retenção, ela tem, nem a educação, né, vamos ser sérios, mas ela tem como eixos principais ali as interações e brincadeira. Então é importante, na educação infantil, cuidar e educar são indissociáveis. Só com essas informações que eu dei aqui para vocês, vocês acertam um monte de questões, tá? Então vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu já retomo no artigo 30, né, para ficar redondo, e faço uma revisão aí do ensino fundamental de novo, falando um pouco para a gente avançar, né? Porque aí vai ter ensino fundamental, vamos falar de ensino religioso, vamos falar de algumas coisas e vou trazer também um vídeo só com questões dessa parte, só para a gente comentar várias questões, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.